A primeira intervenção vai ser da Rita Fior, com o título da apresentação Avatares, e olhando para este nome Avatares, as pessoas pensarão em alguma coisa absolutamente espetacular e futurista, e é. Se calhar não é seguramente aquilo que estarão a pensar à primeira, é uma coisa que tem muito a ver com a nossa vida, que mexe com fronteiras muito próximas e também fronteiras de esperança, de tratamentos e investigações que nenhum de nós há 10 ou há 15 anos, a não ser talvez os cientistas, pudessem achar que já estivessem tão presentes na nossa vida. E, portanto, eu passava já a palavra à Rita Fior. Bom, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje a falar do trabalho que estamos a desenvolver na Fundação Champalimaud. Eu sou uma bióloga do desenvolvimento, ou seja, eu tirei o doutoramento em neurogênese, em formação dos neurónios, durante o desenvolvimento embrionário e depois, mais tarde, também estive a estudar como é que se forma a nossa coluna vertebral. Portanto, tudo curiosidades científicas, que sempre foi, no fundo, a minha motivação. Mas o trabalho que eu vou falar hoje, a motivação não foi ciência, não foi científica, não foi curiosidade, foi mesmo frustração. Eu não tenho slides. Ok. Pronto, foi realmente uma frustração de pensar que vivemos num século com tecnologia absolutamente espetacular. Nós conseguimos ir à Lua, conseguimos levantar aviões todos os dias por todo o mundo, temos internet, temos Wi-Fi, falamos ao telemóvel, é inacreditável, e sequenciamos genomas todos os dias. Conseguimos ver células a andar no microscópio, tubulina, a síntese da tubulina. Quer dizer, temos tecnologia na nossa mão inacreditável para estudar a biologia, mas também da engenharia. No entanto, se tivermos um tumor, um cancro, ainda a maioria das pessoas é tratada com quimioterapia. E há novos biomarcadores, há novas terapias aí, agora vem imunoterapia com grande esperança, mas ainda a maioria das pessoas é tratada com quimioterapia. Qual é o problema da quimioterapia? Não há problema porque funciona. O problema não é esse. O problema é que muitas vezes há opções terapêuticas e não há um teste de quimiosensibilidade. Ou seja, nós quando temos uma infecção bacteriana grave, ou seja, uma bactéria, uma infecção, no hospital fazem um antibiograma. Vão testar qual é que é o melhor antibiótico que vai funcionar para aquela infecção bacteriana, ou combinação. E assim resolve-se a infecção e é fantástico. O problema é que o mesmo não existe para a quimioterapia. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes há opções terapêuticas equivalentes. Como é que eu me deparei com este problema? Foi uma história pessoal. A minha mãe foi diagnosticada com cancro de pulmão e pronto, tudo acontece, não é? As pessoas são tratadas, não faz mal. O problema foi quando eu estava a discutir e a falar com uma oncologista que estava a fazer o doutoramento na Gulbenkian, aqui ao lado, em Oeiras, e estava-lhe a explicar como é que era o tratamento, o que é que se passava, etc. E ela disse-me, nós no IPO não damos isso. Não dão isso? Sim, damos outra quimioterapia. No IPO não dão? Isto para mim foi muito estranho. Quer dizer, a minha mãe estava noutro hospital a tomar uma quimioterapia, no IPO davam outra, eu não estava a perceber o que é que estava a passar. Bom, fui ver, não é? Somos cientistas, temos muita curiosidade e não gostamos. Quando não percebemos uma coisa, queremos mesmo ir atrás. Conclusão, não tem problema nenhum, cada hospital pode dar a sua quimioterapia. São opções terapêuticas completamente válidas, ou seja, foram estudos de clinical trials com muitos doentes que deram exatamente a mesma taxa de resposta, só que em 500 doentes deu 40% de resposta, em 500 doentes dá 40% de resposta. E, portanto, são opções equivalentes para aquele tipo de tumor, para aquele estadio de tumor. O problema é, se eu for o doente, em particular, eu não sei, isto é uma questão de probabilidade. Eu calho nos 40% que respondem ou nos 60% que não respondem. E se eu for para a outra terapia, para a B, já vou calhar nos que respondem ou não. Portanto, foi esta questão que me levou a este novo projeto, que é o que eu vou apresentar. Portanto, quando eu comecei o projeto, não havia este tal teste, porque se nós pusermos as células tumorais em cultura numa caixinha de plástico, aquilo
não é preditivo do que vai acontecer ao doente. E na altura, o melhor modelo para estudar isto eram os ratinhos, os avatares de ratinhos. Eu vou explicar. Ou seja, tira-se as células tumorais do doente e consegue-se injetar em ratinhos. E depois estas células conseguem crescer no ratinho, mas depois temos que expandir e ter muitos números de ratinhos para que depois conseguirmos ter uns ratinhos que são controle, que não levam tratamento, e outros com os vários tratamentos disponíveis na clínica, para depois decidir qual é que é aquele tratamento ao qual aquelas células vão responder. E este era assim, é o gold standard e ainda é dos melhores modelos para fazer isto. O problema é que isto demora meses, não é? Meses. Os doentes não têm meses para esperar. E por isso é que nós achamos, bom, isto não é possível fazer, tem que haver qualquer coisa. Como eu estava a dizer, a tecnologia que nós temos na mão, os biólogos, para estudar a biologia é inacreditável e, portanto, nós temos de tentar fazer qualquer coisa. E foi isso que eu fui tentar fazer na Champalimau, com o Miguel, que na altura estava na Gulbenkian. Portanto, este trabalho também começou no Instituto Gulbenkian de Ciência, aqui em Oeiras, e depois passei para a Champalimau. O nosso grande objetivo é fazer avatares em peixe-zebra. Eu já vou explicar porquê, porque ao fazermos no peixe conseguimos ser mais rápidos, fazer um ensaio muito rápido. Basicamente, o grande objetivo é ter as células que vêm dos doentes, seja de uma cirurgia ou de uma biópsia, pintar estas células e injetamos nestas larvas de peixe-zebra. Passado 24 horas começamos o tratamento, temos um grupo de peixinhos que não têm tratamento e os outros que têm tratamento. E depois, passado 3 dias, conseguimos ter um perfil de quimiosensibilidade destas células. E a ideia é que em 2, 3 semanas temos uma resposta. Pronto, este é o nosso mundo ideal, que é para conseguirmos ajudar os médicos a escolher a melhor terapia para cada doente. Isto é o nosso grande objetivo e que estamos a trabalhar para isso. E publicámos recentemente o nosso estudo e o que nós conseguimos fazer, e eu vou mostrar um bocadinho desse trabalho. Portanto, isto é um peixe-zebra, uma larva de peixe-zebra. É muito pequenino, isto tem 2 milímetros, é mesmo mini, nós temos que ver no microscópio para conseguir ver e conseguir injetar. E injetamos as células tumorais aqui, a vermelho. Portanto, pintamos as células de vermelho e conseguimos usar estes peixinhos que estão a verde fluorescente, porque conseguimos marcar também outras células deste animal. Portanto, eu vou só mostrar o que é que nós conseguimos fazer. Portanto, aqui a verde, estão a ver que está a verde, são células que expressam uma proteína fluorescente, que é a GFP, que são células endoteliais que fazem os vasos sanguíneos e, portanto, nós conseguimos ver os vasos do peixinho, injetamos as células e depois ainda vemos a branco as células que estão em proliferação, em divisão. No microscópio de confocal conseguimos fazer um zoom in, se isto funcionar, e conseguimos ir deep no tecido. Isto agora não está. E conseguimos fazer um zoom in e conseguimos ver célula a célula o que está lá dentro. Este filme não está a dar. Portanto, nós conseguimos ir deep e ver single cells. Até conseguimos ver quando elas estão a condensar o DNA e conseguimos ver proliferação. Portanto, nós temos tools mesmo muito poderosas para conseguir estudar a biologia. Conseguimos ver também que as células conseguem se espalhar no peixe e invadir diferentes órgãos, como o sistema nervoso central. Conseguimos ver aqui um olho, que é a retina, a lente e estas micrometástases, pequenas células que estão nas guelras do peixe, ou que estão no músculo, ou que estão na cauda. Mas podemos fazer mais. Conseguimos ver isto ao vivo, se funcionar o filme. Isto agora gostava mesmo que isto funcionasse. Pronto, tinha aqui um filme em que conseguem ver que, bom, nós conseguimos levar as larvas dos peixinhos com os tumores para o microscópio e com eles vivos e conseguimos ver como é que as células conseguem mexer e qual é o seu comportamento dentro do peixe. Com esta não estava à espera. Não, o filme é no outro slide. Agora não vai para a frente nem para trás. É que nem para a frente consigo andar. Peço desculpa. Pronto, mas isto era para mostrar o potencial realmente da tecnologia que temos na mão para estudar a biologia. Encravou. Bom, mas pronto, o que se vê é as células a tentarem se mexer no peixe
Mas eu até podia passar isto à frente e não víamos e continuávamos, mas agora encravou mesmo totalmente. Bom, eu vou só explicar então a parte da frente do projeto. Isto era para mostrar a potencialidade do modelo, mas o que nós fazemos é injetamos estas células e neste trabalho, pronto, isto também é outra coisa que conseguimos ver. Não era este o filme que eu queria mostrar, mas isto era também para mostrar que nós, neste modelo, conseguimos ver se as células tumorais têm a capacidade ou não de recrutar novos vasos. Porque isto é uma das grandes características das células tumorais, que é, quando chegam a determinado tamanho, têm que recrutar novos vasos. E isso é uma capacidade muito importante, porque há novas terapias que fazem realmente isto, bloqueiam os vasos. Só que não se sabe quais é que são os doentes que vão reagir melhor a esta terapia. Portanto, se nós descobrirmos também uma forma de de conseguir identificar quais os doentes que vão responder a esta terapia, nova terapia de bloquear os vasos, também pode ser um grande avanço e ajuda para tratar estes doentes. Bom, agora vou-vos explicar então, esta é a tal tabela de opções que existe na terapia que eu estava a falar no início da minha apresentação. Portanto, o que é que os oncologistas têm quando se deparam com um doente, por exemplo, do cólon, e eles não são especialistas nessa área da oncologia? Podem ir à internet, às guidelines internacionais, diretivas internacionais, e ir ver quais é que são as terapias que estão disponíveis na clínica a nível internacional. Portanto, há diretivas nos Estados Unidos, há diretivas na Europa, são muito semelhantes, e é este tipo de opções que existem. Mas estão a ver aqui, em cancro do colo retal, existem mesmo muitas opções. Cada vez que eu vejo um OR, é porque são todas equivalentes. Portanto, em clinical trials deram respostas muito semelhantes. Então foi isso que nós fomos fazer neste trabalho, foi testar se o modelo era uma boa ideia, era uma ideia, o modelo era bonito, mas será que era realmente fazível e eu iria ver diferenças de sensibilidade quando pusesse as células no peixinho? Portanto, foi isso que nós fomos perguntar neste trabalho que publicámos recentemente, foi ver se conseguíamos mesmo ter um modelo a funcionar. A ideia é boa, mas depois temos que a testar. E então o que nós queríamos fazer foi, primeiro de tudo, testar estas duas grandes braços da terapia, que se chamam FOLFOX e FOLFIRI, mas podemos só dizer A e B, e fomos testar e ver se víamos diferenças ou não na resposta a estas terapias. E o que nós vemos, o que nós fazemos, portanto, injetamos as células tumorais aqui no peixinho, aqui, com duas células diferentes, de coloretal, humanas, dentro do peixe, e o que vamos fazer é o tratamento. Portanto, temos sempre um grupo de peixinhos com tumor que não são tratados e outros que são tratados com o tratamento A ou B. E depois o que vamos fazer é ver com marcação de um marcador que nós fazemos nas células para ver que as células vão começar o processo de morte celular. Portanto, a verde, tudo o que vem a verde são células que estão a morrer, iniciaram a sua apoptose ou suicídio celular. E o que nós vemos é que o tratamento A funciona, portanto, algumas células estão a começar a morrer, mas o tratamento B funciona muito melhor, mas funciona bem nesta célula 1. A célula 2 não parece haver qualquer tipo de resposta. E, portanto, nós conseguimos ver que temos resolução para ver diferenças entre dois tratamentos e aqui, neste caso, duas linhas celulares humanas tumorais. Fizemos para muito mais linhas e fizemos para os outros tratamentos que estão na tabela e tentámos ir tratamento a tratamento até vermos as sensibilidades, ou seja, termos controles positivos e negativos para cada uma das terapias. Aquela que não respondia, finalmente respondeu bem com a terceira linha, que é o regorafenib, que só se dá aos doentes quando eles não respondem a nada. E realmente aquela linha respondeu muito bem para o último tratamento. A questão é, se nós tivéssemos um teste deste género, se calhar esses doentes que só recebem esse último tratamento no final, receberiam no início e poupariam algum tempo. Pronto, para além dos efeitos secundários. Por isso é que eu acho que este teste é tão importante. Nós também conseguimos levar os peixinhos para a radioterapia, ou seja, pegamos nas caixinhas com as larvas e conseguimos ir à mesma máquina que os doentes vão e também conseguimos testar se estas células são sensíveis ou não à radioterapia, porque também é uma questão. Por vezes há células que não são sensíveis e escusa-se dos doentes estarem a ser sujeitos a esse tratamento. A seguir, o que nós fomos fazer
foi com células diretamente doentes da Fundação Champalimau, mas também do Hospital Amadora Sintra. Portanto, no início do trabalho, primeiro foi com linhas solares que já estão há muito tempo a ser estudadas em laboratório. A segunda fase do trabalho já foi com células exatamente de doentes da Fundação e doentes do Hospital Amadora Sintra, que recebemos amostras de cancro coloretal. Então o que nós fomos fazer foi exatamente ter as amostras da cirurgia, pintar e injetar nos peixinhos. E como podem ver, só com este exemplo, conseguimos ver que dependendo do doente, não é, temos uma resposta, por exemplo, de chamada destes vasos completamente diferente consoante o doente. Porque isto é tudo do mesmo tipo de tumor. Portanto, dentro do mesmo tipo de tumor temos muitos diferentes doentes com diferentes respostas. Os slides não andam para a frente. E depois, finalmente, fomos fazer como proof of concept os tratamentos. Então, nós tínhamos alguns doentes que após a cirurgia, portanto, foram sujeitos à cirurgia, têm que ter um tratamento de quimioterapia. Porquê? Com o tratamento A, chama-se um tratamento adjuvante, que é a seguir à cirurgia. Porquê? Porque foi mostrado em estudos também, com muitos doentes, que se estes doentes que vão à cirurgia receberem este tratamento, o tratamento A, reduz completamente, bastante, a probabilidade de ter uma recidiva. Ok. A questão é, nós fomos então pegar nestas células tumorais, pintámos, injetámos nos peixinhos e fomos fazer então controle, sem tratamento ou com o tratamento A. E a ideia foi, ok, se o peixinho, queríamos então perguntar, ok, se eles responderem ao tratamento A, então este doente não está em relapse, não teve recaída, ou se aqueles peixinhos que não respondem entraram em relapse, ou seja, tiveram uma recaída. Porque queremos ver se o nosso ensaio consegue prever e ajudar a direcionar o tratamento. Então, o que nós tivemos como proof of concept foram já uns resultados muito promissores, em que 4 em 5 conseguimos prever. Ou seja, doentes, nós tínhamos peixinhos que realmente tínhamos induzido uma resposta, portanto, com o tratamento vimos uma indução de morte celular. Esses doentes não estavam em relapse, ainda estavam bem, sem nenhum marcador a subir. Ao passo que peixinhos que não tinham respondido, não vimos indução de morte celular mesmo com o tratamento, já estavam em relapse. Passado 4, 6 meses já estavam com os marcadores a subir. E, portanto, são resultados muito preliminares, mas são promissores. E, neste momento, o que estamos a tentar fazer é, com muitos doentes, tentar ver se o nosso ensaio vai realmente ser preditivo ou não da resposta dos doentes. Estamos a fazer o estudo em cancro coloretal, mas também em cancro da mama, em triple negative, que são uns tumores bastante difíceis de lidar. E vamos ver se o nosso ensaio vai para a frente e consegue prever, mas se não, também, hoje em dia, ainda bem, há mais cientistas a tentar resolver este problema, outros métodos que estão a ser testados e eu acho que em breve algo há de funcionar e vamos ter uma forma de conseguir lidar com este problema. Finalmente, queria agradecer a muita gente, ao Miguel Godinho Ferreira por ter acreditado realmente neste projeto dos avatares, que ao início as pessoas eram muito céticas, à Wanda e à Raquel, que estiveram diretamente envolvidas neste artigo que foi agora publicado. A Raquel é quem está realmente responsável pela parte do cancro da mama. A Bruna é a nossa nova Lab Manager, que também está na parte do coloretal. A Susana e a Cátia são estudantes de mestrado e a Magda também. Queria agradecer também ao Nuno Figueiredo, portanto, aos nossos cirurgiões que nos dão as amostras, que é o Nuno e o António Gomes do Amadora Sintra, todas estas facilities e também o senhor do transporte das amostras, portanto, tudo isto é preciso um grande trabalho de equipa de todas as facilities da Fundação Champalimau e até do transporte e das enfermeiras e tudo mais. Também tenho que agradecer ao Instituto Gulbenkian de Ciência, onde isto começou, à Fish Facility também de lá, alguns reagentes do António Jacinto, Mónica Dias Lardiansen e o Sérgio, que nos deram alguns reagentes, a Leonor, que sempre me apoia e apoiou este projeto. E obrigada pela atenção.